Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para tratarmos da amada disciplina Direito Processual Penal. Neste nosso 40º encontro, começaremos o tratamento da prisão preventiva. A prisão preventiva, uma das principais modalidades de prisões cautelares dispostas no nosso ordenamento, tem previsão entre os artigos 311 e 316 do Código de Processo Penal. Meus amigos, em primeiro lugar, é necessário que façamos uma análise sobre o momento da decretação da prisão preventiva. Diz o artigo 311: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva é compatível tanto com a fase pré-processual como compatível com a fase processual. Além disso, meus amigos, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante, no caso da ação penal privada, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, atentem ao conteúdo do 311 por conta da utilização do manuseio do vernáculo. O legislador acabou criando algumas confusões no 311. Em primeiro lugar, quanto à decretação de ofício pelo juiz, nós temos dois entendimentos. Há quem diga o seguinte: caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício se no curso da ação penal. Então há quem entenda o seguinte: só é possível a decretação de ofício da prisão preventiva se no curso da ação penal. Só nesta circunstância. E ponto. E há um segundo entendimento dizendo o seguinte: a vírgula aí foi empregada erroneamente. O juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício tanto no curso da ação penal, portanto na fase processual, como também pode decretá-la de ofício na fase pré-processual. São estas os dois entendimentos sobre a prisão preventiva. Ademais, o juiz pode decretá-la mediante requerimento do Ministério Público, do querelante e do assistente. Esse requerimento do Ministério Público, do querelante e do assistente pode ocorrer tanto na fase pré-processual como na fase processual. E o juiz também pode decretá-la mediante representação da autoridade policial. No que tange a representação da autoridade policial, há o entendimento consolidado que a autoridade policial só pode representar pela decretação da prisão preventiva em virtude do seu interesse quando na fase pré-processual. A partir do momento que houve o recebimento da denúncia, foi inaugurada a fase processual, a autoridade policial não mais pode representar pela decretação da prisão preventiva. No que tange ao conteúdo do 311, são estas as informações relevantes. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada com os seguintes fundamentos. São quatro os fundamentos que ensejam a decretação da prisão preventiva. O primeiro deles qual é? A garantia da ordem pública. O primeiro é a garantia da ordem pública. E o que é a garantia da ordem pública? Há entendimento do Supremo Tribunal Federal, informativo 641 do Supremo, dizendo o seguinte: as perturbações de monta justificariam o encarceramento com respaldo na paz social apenas nos casos em que a sociedade se sentisse desprovida
da sua tranquilidade. Então, para que haja decretação fundamentada na garantia da ordem pública, é necessário que os atos praticados pelo acusado tragam ou ensejem um sentimento de ausência de tranquilidade em toda a sociedade, supondo que o sujeito seja notoriamente o líder de uma facção criminosa. Ele não esconda de ninguém esta circunstância. É óbvio que em relação a ele, uma pessoa que acaba comandando a prática de uma série de crimes, acaba determinando que sejam queimados ônibus, que sejam atacadas delegacias, a manutenção em liberdade dessa pessoa gera uma sensação de falta de tranquilidade em toda a sociedade. Então, eis a garantia da ordem pública. Nós temos também uma segunda causa, que é a questão da garantia da ordem econômica. A garantia da ordem econômica diz respeito à prática de crimes relativos ao sistema financeiro, ao sistema econômico, todos aqueles crimes que envolvam intermediação bancária e circunstâncias relativas a estas indicadas. A terceira hipótese diz respeito à conveniência da instrução criminal. Supondo que o investigado esteja ameaçando testemunhas, supondo que ele esteja realizando atos contrários à efetiva manutenção e promoção do processo, estas circunstâncias ensejam a decretação para a garantia da instrução criminal. Tudo bem, meus amigos? E por último, nós temos a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal, exemplo clássico é do acusado que ameaçou ou ameaça, apresenta indícios que vai fugir do país, por exemplo. Ele é portador de dupla nacionalidade. Além da nacionalidade brasileira, ele tem também o passaporte comunitário europeu. Nesta circunstância, está ameaçando ou apresenta indícios latentes de que irá fugir do Brasil. Nestas circunstâncias, haverá decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação ou para que se assegure a aplicação da lei penal. Além da existência de um destes 4 requisitos, é necessário também que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Nestas circunstâncias, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, somados ou a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, ou a garantia da aplicação da lei penal, ou a garantia da instrução criminal, haverá a decretação da prisão preventiva. Ademais, o parágrafo único do 312 trata da decretação da prisão preventiva no caso do descumprimento de qualquer ou quaisquer das obrigações impostas em virtude de medidas cautelares anteriores. Então, foi imposta uma medida cautelar anterior. O acusado descumpriu as obrigações oriundas dessa cautelar, é possível que seja decretada a prisão preventiva, desde que preenchidos aqueles requisitos. O 313 diz o seguinte: será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então não bastam aqueles primeiros requisitos aos quais fiz menção. É necessário também que o crime seja doloso e a pena máxima seja superior a 4 anos. Inciso 2. Quando o sujeito tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado. Então, nos casos de condenação anterior pela prática de crime doloso, excetuada a hipótese do 64, inciso 1, os casos de reincidência. Terceira hipótese, no caso dos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra enfermo ou contra pessoa portadora de deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. São estas as três possibilidades, os três elementos também necessariamente presentes para a decretação da prisão preventiva. O parágrafo único do 313 diz o seguinte: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. O 314, meus amigos, vem em consonância com o já indicado na aula passada, 310, parágrafo único. Ou seja, a prisão preventiva não será decretada quando houver prova relativa à prática do crime mediante uma das hipóteses de excludente de ilicitude. Então, quando houver prova relativa à prática do crime mediante hipótese de excludente de ilicitude. O 315 diz: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. O 316 vem em consonância com o 93, inciso 9 da Constituição, livre convencimento motivado. O legislador fez menção ao 315 por uma questão só para mencionar efetivamente essa necessidade, porque em virtude do preceito constitucional não haveria necessidade de menção expressa ao 315. E ao 316 dizendo o seguinte: o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então o juiz pode revogar a preventiva quando ausente qualquer desses elementos. Posteriormente, subsistem elementos para decretação, não há nenhum impedimento quanto à nova decretação, quanto à nova revogação. Então o juiz tem elemento para decretar, decreta. Tem elemento para revogar, revoga. Não há um limite máximo nem um limite mínimo, desde que respeitada uma razoabilidade lógica inerente a um órgão julgador. Por último, meus amigos, nós temos a questão do prazo. E por que a questão do prazo? Eu já mencionei a vocês em aulas anteriores e reitero. A prisão preventiva não tem um prazo máximo previsto em lei. Não há um prazo máximo previsto em lei. Contudo, é necessário que se respeitem critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Por quê? O sujeito está sendo processado por um crime cuja pena máxima seja de 5 anos. Pena máxima de 5 anos e pena mínima de 1 ano. Um crime de furto, por exemplo. Pena de 1 a 5 anos. Furto simples. É razoável que a prisão preventiva tenha duração superior a 1 ano se nenhuma circunstância agravante incidir aquela circunstância. Eu já falei que é simples, então na primeira fase da dosimetria não é qualificado. Pena de 1 a 5. Na segunda fase, não há incidência de nenhuma agravante. Se mantém a pena. E na terceira fase não há incidência de causa de aumento ou diminuição. Ou seja, a pena dele será de 1 ano. A prisão cautelar vai ter o mesmo patamar que a prisão definitiva. Isso é razoável? Isso é proporcional? Por óbvio, não é. Então atentem a esse fato. A prisão não tem um prazo máximo previsto em lei. Contudo, ela deve respeitar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Tudo bem, meus amigos?
Eram estas as informações relativas à prisão preventiva. Foi um prazer contar com a sua participação mais uma vez. Valeu, tchau!